Líder do governo no Senado reafirma que reforma da Previdência pode ficar para fevereiro. Traficante que fornecia armas e drogas para favelas do Rio é preso no Paraguai. Chacina motivada por briga de facção criminosa deixa 6 mortos e 9 feridos em Manaus. Acidente entre ônibus e caminhão mata 5 pessoas e fere 27 no interior de São Paulo. Vigilância Sanitária libera vacinação em farmácias de todo o país. Maioria do Supremo Tribunal Federal diz que Polícia Federal pode fechar acordo de delação. Michel Temer cancela compromissos e volta ao hospital em São Paulo. Cúpula de países muçulmanos critica os Estados Unidos e pede reconhecimento de Jerusalém Oriental como capital palestina. Presidente americano Donald Trump sofre derrota com eleição de senador democrata no estado do Alabama. Copa Sul-Americana. Torcida do Flamengo faz bagunça em porta de hotel do Independiente e apanha da polícia. O Flamengo não disputa uma final internacional há 16 anos. O Real Madrid vence o Al Jazeera e vai à final do Mundial de Clubes contra o Grêmio. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um motoboy foi morto com um golpe de faca numa das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Segundo testemunhas, o crime aconteceu depois de uma briga de trânsito. O assassino também estava de moto e fugiu sem ser identificado. Foi preso em São Paulo o homem apontado pela polícia como o maior estelionatário do Piauí. Ele enganou pelo menos 12 mil pessoas com a promessa de empréstimos sem juros para a compra da casa própria. Uma operação do Exército na comunidade da Maré e um tiroteio em Copacabana assustaram os cariocas nesta quarta-feira. O traficante mais procurado do Rio de Janeiro foi preso hoje no Paraguai. Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, conhecido como Marcelo Piloto, enviava drogas e armas para favelas que ele mesmo comandava. O governo do Amazonas determinou o reforço do policiamento em Manaus depois de uma chacina que deixou 6 mortos e 9 feridos. A polícia investiga se a disputa entre integrantes de uma facção criminosa seja o motivo do crime. Veja em instantes, presidente Michel Temer passa por cirurgia em São Paulo. Os novos trechos de conversas telefônicas entre o ex-presidente da CBF e o delator do esquema de corrupção no futebol. Você vai ver já já. Uma empresária do interior paulista procura há mais de 3 meses pistas do marido que desapareceu. Câmeras de segurança mostram um estranho usando o carro e o cartão dele em Mato Grosso do Sul. 5 pessoas morreram e 27 ficaram feridas num acidente entre um ônibus com sacoleiros e um caminhão em Parapuã, interior de São Paulo. Por 6 votos a 1, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que a Polícia Federal pode negociar delações premiadas, assim como o Ministério Público. A decisão vai afetar acordos de colaboração que já foram fechados. Derrubou o veto do presidente Michel Temer sobre o limite para os candidatos financiarem as próprias campanhas eleitorais. O veto permitiria que o candidato usasse recursos próprios até o total dos gastos autorizados pela lei. Agora, volta a valer a regra que restringe o uso de recursos próprios a 10% dos rendimentos do candidato como pessoa física. O presidente dos Estados Unidos sofreu uma grande derrota nas urnas. O candidato ao Senado do Alabama, apoiado por Donald Trump, perdeu a eleição. Veja a seguir, Anvisa autoriza a aplicação de vacinas em farmácias. Começa a circular no interior de São Paulo o ônibus em que a passagem pode ser paga com o cartão do banco. Você vai ver já já. Você já pensou como seria prático pagar a passagem de ônibus com o cartão do banco ou até mesmo com o celular? Joseval, em Jundiaí, no interior de São Paulo, se tornou hoje a primeira cidade da América Latina a adotar
essa tecnologia. Torcedores do Flamengo foram detidos por causa de uma confusão na porta do hotel onde está hospedado o time do Independiente, da Argentina. Os dois clubes decidem hoje à noite no Maracanã o título da Copa Sul-Americana. O presidente Michel Temer foi submetido a um novo procedimento cirúrgico hoje em São Paulo. A repórter Kalina Sabino tem os detalhes ao vivo. Kalina, boa noite. O presidente Michel Temer já teve alta? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, disse hoje que a votação da reforma da Previdência só irá acontecer no ano que vem. Mas o Palácio do Planalto nega a decisão e diz que a data ainda será definida. Essas discussões sobre a reforma da Previdência tiveram um impacto no mercado financeiro. Até o começo da tarde, o Ibovespa acumulava alta com a notícia do PSDB fechando questão a favor da proposta do governo. Mas a possibilidade de adiamento da votação fez o índice recuar e encerrar o dia, na verdade, com queda de 1,22%. O deputado Carlos Marum, relator da CPMI e da JBS, desistiu de pedir o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e também do ex-chefe de gabinete dele, o procurador Eduardo Pelela. Marum diz que não quer ser acusado de ter pressa. O relator recomendou a quebra dos sigilos telefônicos e de e-mail dos procuradores. A Força Aérea encontrou os destroços do avião que caiu no interior de Mato Grosso no último sábado. O piloto, a mulher dele e o filho de 1 ano morreram no acidente. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Para milhares de brasileiros, o acordo fechado ontem entre bancos e poupadores é o fim de uma longa disputa judicial. Foram definidas as regras para o pagamento de indenizações por perdas provocadas pelos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II. Os termos ainda precisam ser confirmados pelo Supremo Tribunal Federal. A Anvisa liberou a vacinação em drogarias de todo o país. O serviço, que já era permitido em alguns estados, vai ficar mais acessível à população. A partir do mês que vem, o Conselho Nacional de Trânsito começa a estudar a regulamentação de novos itens de segurança que deverão vir de fábrica nos carros produzidos no Brasil. Avisos para mudança de faixa, de colisão e freios inteligentes podem se tornar obrigatórios. O tempo ainda amanhece firme na região sul nesta quinta-feira, mas à tarde uma frente fria perto do Uruguai já começa a provocar instabilidades na região metropolitana de Porto Alegre. Combinada ao calorão, deve levar temporais e rajadas de vento para a capital gaúcha, onde a máxima chegará aos 36 graus. Já no sudeste, a chuva é forte no norte mineiro e capixaba. Ainda chove na metade norte do país, com exceção do litoral do Nordeste. Mas o calor continua. Manaus terá máxima de 34 graus. Sol entre nuvens e termômetros perto dos 30 graus em Aracaju, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro. Futebol. A Copa do Nordeste agora é a cara do Brasil. O SBT é a emissora oficial de um dos campeonatos regionais mais tradicionais do futebol brasileiro. A conquista da Libertadores e a chegada à final do Mundial de Clubes fizeram as vendas dispararem na loja oficial do Grêmio. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.